Colegas da turma do quarto período de Direito Empresarial 2, nós vamos falar agora sobre as sociedades em nome coletivo. Nós damos continuidade ao estudo das sociedades personificadas, falamos sobre a sociedade simples e agora iniciamos o estudo da sociedade em nome coletivo. O material escrito já está lançado lá no RA. Convém vocês acompanharem o texto que já foi postado e nós vamos fazer então alguns comentários sobre esse tipo societário denominado sociedade em nome coletivo. O texto do artigo 1039 me diz o seguinte: somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. E o primeiro ponto que nós queremos destacar: sociedade em nome coletivo é o único tipo societário em que todos os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. E já sabemos que é um princípio básico do tipo societário. Sempre que houver mais de um sócio respondendo ilimitadamente, haverá também solidariedade entre esses sócios. É o que diz a lei: na sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente. E por que sociedade em nome coletivo? Bem, essa sociedade, esse tipo societário, estava previsto no Código Comercial de 1850, que foi revogado pelo Código Civil, pela teoria jurídica da empresa. E é, obviamente, uma sociedade de pessoas, mas, basicamente, por ser uma sociedade de pessoas e também porque tem sócios de responsabilidade ilimitada, eu chamo a atenção de vocês para o que a lei me fala a respeito do nome empresarial desse tipo societário. Vejamos o que diz o artigo 1157 do Código Civil. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma. Ou seja, se a sociedade ela tem um sócio que seja, respondendo ilimitadamente, essa sociedade ela não tem alternativa. O nome empresarial terá que ser uma firma social. É o que diz o artigo 1157 do Código Civil. E diz mais o texto do artigo 1157 do Código Civil: nessa firma social, somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar o nome de um deles e a expressão e companhia ou a sua abreviatura. Daqueles quem? Daqueles sócios que respondem ilimitadamente. No caso da sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondem ilimitadamente. Logo, se eu tenho um sócio que seja respondendo ilimitadamente, que dirá todos, a sociedade tem que adotar uma firma social. Mas suponha, hipoteticamente, que queremos formar uma sociedade com todos os membros que compõem essa sala de aula, essa turma do quarto período. Veja, ia ficar um nome gigantesco. Se alguém perguntasse o nome da sociedade, vocês diriam: é uma firma social. Mas essa firma social ela tem que ser composta pelos nomes de famílias dos sócios, porque assim é que se compõe a firma social. Ora, já imaginaram eu declinar o nome de uma sociedade com os nomes de todos os sócios dessa turma? Eu não só teria que me recordar do nome de família de cada um de vocês, como ainda teria que me recordar da sequência desses nomes. Mas a lei me faz aqui me traz uma possibilidade alvissareira. Ela diz: basta para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão e companhia. E companhia eu escrevo por extenso, e companhia, ou escrevo abreviadamente, e cia. Veja, basta eu colocar isso, eu tenho uma firma social. Mas como todos os sócios respondem ilimitadamente, pouco importa se todos os sócios estão ou não com o seu nome na firma social. Eles vão responder limitadamente da mesma maneira. Mas há um outro detalhe importante aqui nesse texto do artigo 1039. Somente pessoas físicas podem constituir uma sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo não pode ser constituída, portanto, por pessoas jurídicas.
Ainda que a sociedade, de um modo geral, seja um contrato em que as pessoas elas se obrigam a contribuir com seus bens ou serviços para a formação do capital social e o exercício da atividade econômica organizada, ainda assim, essa sociedade não pode ter como pessoas sócias, pessoa jurídica, mas somente a pessoa física. Eu quero lembrar vocês que no projeto do Código Comercial que está a caminho no Congresso Nacional, há uma mudança permitindo que pessoas jurídicas participem também da sociedade em nome coletivo. Por ora, a lei me proíbe essa sociedade para que ela possa ser constituída por pessoa jurídica, somente pessoa física. Esse é o primeiro ponto. Agora, sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo, por unânime ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. É o que diz o parágrafo único do artigo 1039. Os sócios entre si podem até limitar a responsabilidade deles, mas de nada vai adiantar essa convenção perante terceiros. Perante terceiros, eles sempre respondem solidária e ilimitadamente por todas as obrigações sociais. O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no artigo 997, também a firma social. É o comando do artigo 1041 do Código Civil. E a administração compete exclusivamente a sócios. Não posso adotar aqui a administração sendo exercida por terceiros, como nós vimos ser possível na sociedade simples. Na sociedade em nome coletivo, isso não é possível. E de modo que a sociedade em nome coletivo é uma sociedade de pessoas. Ela foi trazida, ela foi recortada do Código Comercial, e eu digo a vocês também uma outra situação muito interessante: é uma sociedade que está em extinção. Imaginava-se, quando o Código Civil revogou o Código Comercial, que fosse deixar a sociedade do nome coletivo na prateleira da história. Mas ele resolveu trazer novamente esse tipo societário, e aqui está ele com essas características. Nós voltamos no próximo vídeo falando sobre a sociedade em comandita simples.